Deixa eu falar de um assunto sério agora no programa Mulher.com. Todo câncer, ele se caracteriza por crescerem de uma maneira muito rápida no nosso organismo células, e elas crescem de maneira desordenadas. Esse aumento dessa criação, desse crescimento das células, podem criar, turminha, o que a gente chama de tumores. E esses tumores podem ser malignos ou benignos. No caso das mulheres, existe um tumor que mata muito e a gente consegue de uma maneira tão simples prevenir. Eu estou falando do câncer de mama. Para você de casa saber mais sobre esse problema de saúde, como prevenir e como conseguir diagnosticar no começo da doença, porque daí as chances de tratamento são bastante favoráveis. Hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, ela é médica e ela é a diretora do Grupo Rosa e Amor, que é um grupo importante que atende mulheres com o diagnóstico do câncer de mama. Então, seja muito bem-vinda, a doutora Márcia Camargo Francese, um prazer recebê-la, doutora. Obrigada pela oportunidade. Nesse mês acontecem ações do Brasil inteiro, doutora, sobre a prevenção, a importância do diagnóstico precoce. O Mulher.com também abraça essa causa, todo ano a gente opta, por falar sobre isso. E quais são as informações principais para aquelas mulheres que estão nos assistindo no que diz respeito, doutora, às causas, aos cuidados e como em casa a gente pode, de uma maneira simples, perceber sinais de alerta no nosso corpo? O câncer de mama, ele tem uma faixa etária, uma faixa de idade mais prevalente na mulher. É acima de 40 anos, embora mulheres cada vez mais jovens estão tendo câncer de mama. O câncer de mama é uma doença que demora em média para o crescimento dele, para ele ter 1 centímetro, em torno de uns 10 anos, mas em 3 meses ele dobra de tamanho. Por isso a importância da rapidez do diagnóstico, da pressa. Então, nós temos trabalhado muito para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce, mais rápido e o tratamento seja iniciado logo. Como identificá-lo, Como conseguir esse diagnóstico? A mulher pode usar o autoexame, seria o exame por palpação. Mas esse exame ela vai conseguir detectar geralmente tumores com 2 centímetros de tamanho. E nós queremos que essa mulher consiga detectar tumores menores. Atualmente, o método mais eficaz seria a mamografia. A mamografia, ela detecta tumores muito pequenos e quanto menor, mais a chance de sobrevida. Tumores até de 1 centímetro, 95% de chance de cura. Até 1 centímetro, 90% de chance de cura. Então praticamente é uma cura total. Por isso que nós trabalhamos muito para o diagnóstico ser precoce. E as mulheres se conscientizarem que elas não têm que ter medo, elas têm que fazer os seus exames de rotina a partir de 40 anos anualmente. E mulheres que têm na sua família parentes de primeiro grau, como tias, mães, irmãs, devem iniciar essa busca antes. Com 35 anos ou 10 anos depois, por exemplo, que uma mãe que teve câncer com 48 anos, sua filha deveria começar seus exames com 38 anos. Abaixo de 40 anos, o método mais fácil de diagnóstico seria através do ultrassom, porque a mama da mulher é mais densa, depois de 40 anos, a mama vai sendo mais substituída por gordura e a mamografia é o método mais adequado. Então, o ideal, a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez por mês, fazer a mamografia. Fazer o exame, uma vez por anual, ano. Isso, uma vez por ano, corrigindo, fazer a mamografia. Excepcionalmente, aquelas pessoas que têm casos na família, principalmente de parentes próximos, aí é legal você fazer esse exame mais cedo, a partir dos 30, 35 anos, já é interessante a gente fazer pelo menos uma vez por mês para conseguir essa manutenção, doutora? É importante, mesmo se notar alguma coisa, às vezes é palpado um nódulo, pode ser axilar, debaixo do braço, ou mesmo na mama, ou às vezes notar algum corrimento na mama, algum local que está com a pele descamando um pouco diferente, qualquer sinal na mama, é importante que se procure o médico, porque às vezes ela não está nessa faixa de idade, mas nós temos recebido mulheres no Grupo Rosa e Amor de 26 anos, de 28 anos. 26, doutora? Nós temos pacientes bem jovens, então a importância não é
o habitual, não é a maioria, mas é importante, mas existe. É importante que fiquem atentas. Doutora, pela até a sua experiência, inclusive com essas mulheres e pelo seu conhecimento, eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa quais são as causas do câncer de mama, né? O que acaba desencadeando essa doença? Fatores genéticos, claro, você comentou essa questão da família, né? Da predisposição genética, mas fatores externos também podem influenciar ou mesmo acelerar essa doença? Olha, cada vez mais jovens estão tendo, mas não se tem ainda alguma ligação direta com algum fator. O câncer é multifatorial, por isso de mama nós não conseguimos falar, na prevenção é muito difícil, teria que se ter uma vida muito saudável, não ter hereditariedade, uma alimentação extremamente boa, uma vida sem estresse, o que no nossa vida atualmente é impossível. Então, o que a gente fala muito é diagnóstico precoce, mas lógico que uma vida, o sedentarismo, o cigarro, uma bebida alcoólica, a obesidade, todos são fatores que podem ajudar no processo do câncer de mama. A hereditariedade não chega a mais que 7%, é muito pequenos casos hereditários. A maioria dos casos que você vê não tem ninguém na família, então provavelmente uma mutação genética. E também uma coisa que a gente associa muito no Rosa e Amor são estresse, problemas assim emocionais muito fortes que a mulher passou por um período. Alguns traumas. Alguns traumas, algumas perdas de familiares, separação, são traumas que marcam muito a mulher. E essa mulher acaba, às vezes, depois de um período de 10 anos, em média, desenvolvendo um câncer. Perfeito, fica aí um alerta para o nosso público. E eu não sei se vocês sabem, turminha, mas já há um ano, mais ou menos, né, doutor, existe a lei dos 60 dias, que está diretamente ligada a essa questão do câncer de mama. Eu vou pedir para a senhora falar um pouquinho sobre essa lei, até para o conhecimento do nosso público. A lei dos 60 dias já está em vigência há mais de um ano. É uma lei que preconiza que a partir do momento do diagnóstico, do resultado do anatopatológico, até o início do tratamento, que pode ser a quimioterapia, a radioterapia, uma cirurgia, não ultrapasse 60 dias. Já é um período mais alargado, o ideal, nós sempre vamos chegar, nossa meta ainda não é essa, é chegar em um mês, mas já ajuda muito que essa lei seja de 60 dias, porque até um ano e pouco atrás nós estávamos com pacientes que demoravam 6 meses, 8 meses para diagnóstico. E como nós falamos que demora 3 meses para esse tumor dobrar de tamanho e quanto maior diminuir a chance de vida, a gente vê a importância de um tratamento cada vez mais precoce. Então, até depois eu gostaria de passar, quem quiser, claro. Quem tiver numa situação acima de 60 dias, que já esteve com seu resultado e está com dificuldade do seu tratamento, nós temos o tempocorrecontra.com.br. É importante que a gente tenha essas denúncias para a gente saber, para ter a dimensão do problema, como a lei está sendo, se está sendo realmente cumprida ou não. Porque hoje não, na verdade, um pouquinho mais de um ano, desde que essa lei entrou em vigor, as mulheres elas têm por direito, e esse prazo deve ser respeitado, o tratamento do câncer de mama, ele tem que acontecer em 60 dias a partir do diagnóstico. Isso mesmo. E aí, se de repente você que está em casa, nessa situação, passou 60 dias ou conhece alguém que está em tratamento um tempo maior que esse, turminha, busque seus direitos. É importante você buscar seus direitos e a gente tem que se mobilizar nesse sentido. Então, tem a informação importante. Se você não sabia dessa lei, vale a pena você procurar, saber, entender mais e buscar algo que você tem direito, que foi conquistado. Vamos reforçar o site para a gente, então, poder acessar e conhecer mais essa lei dos 60 dias? O tempocorrecontra.com.br. www.otempocorrecontra, tudo junto? O tempo corre contra. O símbolo é uma ampulheta, né, que nós precisamos agilizar o tratamento. E a lei não é só para câncer de mama, é para todos os tipos de câncer. Todos os tipos de câncer? Todos os tipos de câncer. Qualquer tumor. Está se trabalhando em geral com câncer.
Bem lembrado então, Turminha, para você que está nos acompanhando, vale a pena, né, se atualizar e conhecer melhor. Doutora, quando a gente fala em câncer de mama, então depois que uma pessoa passa por esse tratamento, né, e aí o ideal durante esses 60 dias, e depois fica 2, 3 anos, ela tem chance, de repente, ter essa doença de novo em um grau mais severo ou não? Quem já teve câncer, como é que funciona, como é que é essa estatística? Sabe, depende muito do tipo de tumor, Tatiana. Quanto mais cedo, você vê a chance de 95% de cura, praticamente a mulher não vai mais ter na vida. Só que, infelizmente, nós não conseguimos ainda ter esse diagnóstico tão precoce e grande parte das mulheres, então, nós falamos em cura, que praticamente é a doença não voltar dentro de antigamente 5 anos, agora de 10 anos. O tratamento geralmente ele prolonga por esse período, o tratamento não é tão rápido, porque ele tem a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia. Como funciona a quimioterapia e a radioterapia, doutora? Eu pergunto isso porque às vezes muitas pessoas têm dúvida, né, da diferença. Os nomes no final, eles são semelhantes, né, mas eles são diferentes. Então, como funciona a quimioterapia e depois a radioterapia? A quimioterapia é injetado uma mistura de medicamentos, né, que vão destruir a célula tumoral. Então, existe agora uma tendência para uma quimioterapia oral, que não precisa ser injetável. É durante a quimioterapia que as mulheres ficam mais traumatizadas com a queda do cabelo. Nem todas as quimioterapias ocorre queda de cabelo, depende do medicamento. Tem medicamentos que dão queda de cabelo e outros não. Então, as mulheres às vezes têm muito medo da quimioterapia. Mas é só pensar que é um medicamento que está sendo entrado dentro dela e que vai ocorrer a cura do tumor. Ela vai destruir células tumorais. O efeito colateral é que acontece que ela não destrói só células tumorais, mas ela destrói células normais, principalmente células que se multiplicam mais rápido na mulher. Então, as células sanguíneas, que têm um ciclo, os glóbulos brancos de 21 dias, então ocorre uma destruição maior, então por isso que a imunidade cai durante a quimioterapia. E outra coisa, os óvulos, muitas mulheres entram em menopausa durante esse período, porque dentro do ovário, né, nossos óvulos também são afetados pela quimioterapia. E até está se discutindo muito, é uma coisa muito atual agora, da fertilidade da mulher depois de uma quimioterapia, durante no tratamento, como estão atingindo mulheres cada vez mais jovens, numa fase de reprodução, e o câncer está tendo uma chance de cura cada vez maior, essas mulheres podem ter a chance de cura, ser jovens e ter a dificuldade de engravidar depois e querer ter filhos. Então, está surgindo uma nova especialidade para acolher esse grupo de mulheres. Perfeito. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas se a senhora puder pontuar para mim rapidamente a radioterapia, como funciona? A radioterapia é uma radiação que destrói localmente o tumor. E é sempre depois da quimioterapia? Pode ser paralelos? Antes, que são diferentes. Pode ser até durante, existem agora métodos que fazem durante a cirurgia. Para essa cirurgia e faz-se a radioterapia local ou se faz um processo prolongado diário, em torno de umas 30 sessões de radioterapia. Perfeito. Durante todo esse mês nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Hoje a gente agradece mais uma vez a presença da médica e diretora do Grupo Rosa e Amor, que faz um trabalho fantástico aqui na região de Campinas com essas mulheres que recebem o diagnóstico. Então, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença, a doutora Márcia Camargo Francese, e volte em outras oportunidades, porque eu acho que esse assunto é sempre muito importante e nós temos que abrir espaço para ele falar, divulgar e ajudar, né, nessa campanha de prevenção e do diagnóstico precoce. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la, volte sempre. Obrigada pela oportunidade. Turminha, pausa rápida, na sequência a gente volta com mais atrações, fique conosco.